Olá, meu amigo, é um prazer mais uma vez ter a sua companhia, ter você aqui ao nosso lado. Está começando o seu programa Saldo Extra, o programa das finanças da família. Eu quero convidá-lo a você acessar o nosso blog novotempo.com/saldoextra. Você pode não apenas assistir os nossos programas, mas você pode também contribuir com a sua participação, que para nós é muito preciosa. Sentimos-nos honrados de ter a sua audiência e também de ouvi-lo. Portanto, interaja conosco, mantenha contato conosco aqui na TV Novo Tempo através do blog do programa Saldo Extra. A temática do nosso programa de hoje vai envolver novamente a vida no mercado de trabalho. O tema é como se comportar num ambiente corporativo. E para tratar deste assunto, temos a satisfação de ter conosco aqui Maurício Góes. O Maurício é palestrante, ele é escritor, ele vive exatamente essa temática do mercado de trabalho, o mundo corporativo, a influência que isto exerce na vida das pessoas. Ele trabalha com motivação, é uma pessoa estudada e experiente no assunto porque conhece o Brasil todo, viaja pelo mundo afora, aceitou o nosso convite para estar aqui. Maurício, muito obrigado, uma satisfação e uma honra ter você conosco aqui. Toda minha. Nós abordamos aqui no programa Saldo Extra, nós falamos de processo seletivo, falamos de mercado de trabalho, a gente aborda essa temática para alcançar os jovens, as pessoas que estão vivendo este mundo dos negócios, trabalho, emprego, renda, salário. Eu costumo dizer, Maurício, que as pessoas precisam ser felizes no local de trabalho, porque afinal de contas passamos boa parte do nosso tempo trabalhando. Agora a pergunta é, Maurício, como nós devemos nos comportar nesse ambiente corporativo? Qual deve ser a minha atitude e a minha postura para que não apenas seja feliz no meu local de trabalho, mas que a minha conduta, a minha postura pode me ajudar a crescer, a desenvolver na minha carreira profissional? Que pergunta, hein? Olha, eu posso pensar qual é a diferença de você se comportar no mundo corporativo e você se comportar diante de você mesmo. Você se comportar no seu dia a dia. Por que você tem que levar para o mundo corporativo um comportamento diferenciado? Eu diria, seja você mesmo, né? Se você é autêntico com você, se você se sente bem com você mesmo, você vai revelar isso no mundo corporativo, né? Esse dia eu estava falando sobre criatividade e eu disse, não existe criatividade profissional, existe criatividade pessoal. Se você é criativo pessoalmente, você vai ser criativo no mundo corporativo. Então, agora, existem algumas nuances que são especiais, né? Eu vejo, por exemplo, no seu programa aqui, eu vejo saldo extra. Então, se você quiser crescer no mundo corporativo, seja extra. Porque ou você é ordinário, ou você é extraordinário. Então, o que é que faz uma pessoa se diferenciar da outra? É o extra que ela se acopla nela mesma. Né? Eu tenho que ter, por exemplo, uma visão extra, uma missão extra. Eu tenho que andar mais uma milha extra, né? Eu tenho que fazer além da obrigação, né? Se eu conseguir fazer além da obrigação, né? Além pelo qual eu recebo o meu salário, eu tenho um comportamento extra. E isso vai me levar a eu ser extraordinário. Não é jogo de palavra. É uma estratégia para você vencer. Porque não é só o salário. O que é o salário? O salário é uma coisa que desmotiva, sabia disso? O salário não motiva. O salário desmotiva. Pagar mais. Eu não deixo nenhum funcionário, ninguém motivado. Agora, pagar menos, eu deixo ele desmotivado. Então, a conclusão dos clássicos da literatura administrativa é que o salário não motiva, o salário desmotiva. Então, a pergunta é o que motiva? Agora, Maurício, veja bem, nós trabalhamos com processos. Qualquer empresa, qualquer negócio, mesmo que seja um profissional liberal, ele tem que se adaptar aos processos do local onde ele vai trabalhar. Você, por exemplo, é um palestrante. E você tem que se adaptar à realidade da vida das empresas, conhecer as empresas, entendê-las, para que você possa atingir as necessidades das pessoas ao qual você vai falar. Mas eu entendo desta forma. Agora, nós trabalhamos com processos, com coisas e com pessoas.
Os processos são estabelecidos, nós seguimos. As coisas, quando não funcionam bem, você chama o técnico lá do TI, do suporte, ele vai lá e conserta. Agora, Maurício, as pessoas são diferentes. Eu quero abordar um pouquinho desse assunto de relações interpessoais. Sabe por quê, Maurício? Eu já conheci pessoas que eram exímios técnicos, mas que ficaram pelo meio do caminho, porque não sabiam se relacionar com as outras pessoas. Eu vejo hoje que a relação humana ela é imprescindível para o bom desenvolvimento de uma empresa e o bom desenvolvimento profissional. Eu queria que você me ajudasse a construir esse conceito. O que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo a respeito da importância das relações interpessoais? Em que estágio que você coloca as relações interpessoais dentro de uma carreira profissional? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar por esse pensamento, por esse sistema que está corretíssimo. É exatamente isso, né? A gente está cansado de ouvir, quando você pega na literatura clássica de administração, nada substitui as pessoas. Se você perguntar, por exemplo, a um gerente, a um diretor, ele vai dizer, sabe qual é o meu processo seletivo? Eu gosto de selecionar, primeiro recrutar, depois selecionar pessoas, gente que goste de gente. Essa é a norma, né? Gente que gosta de gente. Depois, eu quero recrutar pessoas que entendam que o cliente está em segundo lugar. Como o cliente em segundo lugar? Se fala em sedução de cliente, encantar, não basta mais satisfazer, tem que encantar, deslumbrar cliente, você vai dizer que ele está em segundo lugar? Tá, porque em primeiro lugar estão os funcionários. Sabe por quê? Porque os funcionários encantados, eles encantam clientes desencantados. Né? Então é isso que se diz. Então, se a gente recruta pessoas que têm essa postura, essa coisa, o que nos falta? Dar a ela, ou dar a todas elas, uma matriz de comportamento que é centrada e estruturada em processos comunicacionais. Porque a comunicação é tudo. Ok, se eu tiver a comunicação, eu tenho o óleo, eu tenho a engrenagem que vai fazer a máquina funcionar. Comunicação entre cliente interno e externo, e os dois com o cliente externo, que é aquele que paga a conta. Se eu tiver comunicação, eu chego lá. O que quer dizer comunicação? A palavra comunicação vem de comum, é eu tornar comum alguma coisa. Comum os objetivos da empresa, e colocar em ação. Daí comunicação. Não é isso? Agora, o processo da comunicação, se você quiser entender mesmo comunicação, você tem que entender o seguinte. O que você diz, o que você fala, o que você faz, está certo. Eu nunca chego numa empresa e digo assim, o que vocês fazem, o que vocês dizem, está errado. Não, está certíssimo. Agora vocês têm que entender uma coisa. O que você diz é 7%. O como você diz é 93%. O que você argumenta para o seu cliente, o que você fala, o que você comporta, por exemplo, é 7%. O como você faz isso é 93%. Você conhece aquela história do padre, né? O padre estava lá e chega lá um amigo dele, mas ele não reconheceu o amigo. E o amigo falou, vou enganar, vou brincar com esse meu amigo padre. Sentou lá no confessionário e falou assim, padre, eu posso fumar enquanto eu estou rezando? E o padre falou, você vai arder no mármore do inferno, meu amigo. Como é que você pode, a hora que você está rezando, você pensar no vício? Aí uma semana depois, esse amigo, que era meio ventríloco, mudou a voz e falou assim para o padre de novo, padre, eu posso rezar enquanto eu estou fumando? E o padre falou, que cristão maravilhoso você é. Entre em conexão com o divino até na hora do vício. Quer dizer, rezar enquanto está fumando pode, agora fumar enquanto está rezando não pode? Então, o que nós temos que entender? Qual é a diferença entre rezar enquanto está fumando e fumar enquanto está rezando? Nenhuma e toda a diferença, porque o significado das palavras não está nas palavras, está nas pessoas. Comunicação não é o que eu penso que estou falando, e sim que o outro entende que está compreendendo. Então, comunicação é poder de entendimento do receptor. Então, se eu quiser me tornar um bom comunicador no mundo corporativo, eu tenho que pensar não no que eu estou falando, mas sim no que o outro vai entender. Né? E isso vai me levar a ser um astro na comunicação, porque isso é o grande negócio.
Maurício, você usou uma ilustração aqui, fumar e rezar, né? Rezar e fumar, como uma alegoria aqui para a gente entender o contexto. Isso é uma metáfora. Mas eu entendi nesta sua colocação, nessa sua observação, o seguinte: uma expressão causa uma impressão. Dependendo da maneira como eu me comunico, eu vou dizer também aquilo que eu sou, não é isso, Maurício? Exatamente. Na verdade, o grande negócio no mundo corporativo, eu vou abrir o jogo aqui, pode ser o pulo do gato? O pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte: no mundo corporativo, se você tiver comprometimento, comunicação e network, você chega aonde você quer no mundo corporativo. Primeiro, comunicação. Depois, comprometimento, que é diferente de envolvimento. Né? E depois, network. Eu sei que no início do programa você falou sobre o meu currículo. Mas vamos abrir o jogo aqui. Por que eu estou sendo entrevistado aqui nesse programa? Porque eu sou teu amigo. Porque você me conhece. Valeria a pena eu apresentar o rosário do meu currículo? O que eu tenho com isso? Não é isso? Com o seu currículo. Agora, o network, isso é o grande negócio. O que quer dizer network? É mais que tráfico de influência. Tem um pensamento clássico no mundo corporativo que é o seguinte: de nada vale o seu talento se você não tiver talento para vender o seu talento. Não é? Então, o que é, por exemplo, network? É você saber o seguinte: motivação é importante. Agora, quem que motiva o motivador? Quem que influencia o influenciador? Né? Então, se você tiver isso, se você tiver essa capacidade de influenciar e de crescer na organização, né? Com comprometimento, com comunicação, com network, você vai ser lembrado com uma promoção. E depois, o que você tem que fazer? Qual é a segunda coisa para você crescer no mundo da empresa? O que é comunicação na prática? Por exemplo, você chega numa empresa... Maurício, vamos fazer o seguinte, eu quero parar aqui, porque eu vou chamar um intervalo. O que é comunicação na prática? Eu quero que você diga no segundo bloco, é um prazer. O que é esta comunicação na prática. Pode ser? Eu estou dizendo isso que eu quero provocar a você refletir conosco, a você pensar conosco. E quando nós estamos falando aqui comunicação no mundo corporativo, esses conceitos aqui aplicam-se também dentro de sua casa, nas suas relações com as pessoas que vivem ao seu lado, junto aos seus vizinhos, na sua comunidade, na sua igreja. Por isso fica o convite. Você quer saber como se comunicar bem? Esperamos você aqui no segundo bloco do programa Saldo Extra de hoje, aqui com a participação do Maurício Góes. Fique com a gente. Voltamos rapidamente com o programa Saldo Extra e muito obrigado porque você ficou aqui com a gente, acompanhando aqui o Maurício Góes, que hoje está falando sobre este assunto tão significativo e importante, né? Como se comportar no mundo corporativo. Esses conselhos que o Maurício está aqui trazendo para a gente, eles se aplicam também nas nossas relações interpessoais como um todo. Maurício, nós estamos a todo tempo nos comunicando, né? A gente se comunica pela voz, pelo olhar, pela nossa maneira de vestir, a nossa postura, o nosso exemplo, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Agora, na prática, o que é a verdadeira e genuína comunicação? Para que a gente seja bem sucedido ao relacionar com as pessoas. Você é um estimulador de reflexões, né? Você é um provocador. Você faz cócegas no cérebro dos nossos telespectadores. Vamos ver o que é a comunicação no mundo corporativo na prática. Por exemplo, você ser um showman comunicacional, você usar a voz, entendendo que a voz é uma atriz que interpreta os papéis da ideia. São 6 tipos de vozes: voz de ouro, voz de prata, voz de bronze, voz de veludo, voz afônica ou cavernosa. Não. Na prática, você será percebido. Lembre-se do seguinte: a realidade é a percepção, tá? A percepção é a realidade. Você tem que fazer com que ele perceba aquilo que você quer. Assim como no marketing pessoal eu tenho que ser, fazer, ter, parecer e comparecer, no mundo corporativo eu tenho que ser percebido como uma pessoa comunicativa.
Agora, o que é a comunicação na prática mesmo? É você chegar, por exemplo, para o seu chefe e, digamos que você tem uma estratégia, eu vou ganhar o meu chefe, vou fazer com que ele goste de mim. Então você chega para ele e diz assim, chefe, temos um problema, não sei como resolver. Será que esse é o caminho? Não, esse é o caminho do mal, esse é o caminho da despromoção. Agora você chega para ele e diz assim, chefe, eu tenho um desafio. Não falou problema, falou desafio. Que eu resolvi nenhum problema, eu queria saber a sua opinião. O problema é esse, a solução que eu encontrei foram essas, as alternativas selecionadas que eu levantei foram essas, e eu escolhi essa alternativa. E eu queria saber se o senhor está de acordo com ela. Se você for por esse caminho, você vai ver como um cara de resolvética e solucionática, né? Você será visto como parte da solução, não do problema. E aí todo mundo vai gostar de você, que vai querer se relacionar com você. Porque comunicação no mundo corporativo tem um outro nome, é relacionamento. Né? Agora, vamos ver outra na prática, bem prática mesmo no mundo corporativo. Você chega para o diretor, para o decisor, porque você é influenciador, ele é decisor. Você chega para ele e diz assim, olha como é que você cresce na empresa, você que é jovem. Olha como você vai ser promovido na empresa, você que é jovem. E você que não é jovem, você que é jovem há mais tempo como eu. Né? Você chega para o seu decisor e diz, chefe, eu notei que a mesa A e a mesa B, se elas fossem colocadas lá do lado C, a gente ia economizar em passos, em processos, e a gente ia ganhar aí muito tempo na execução das nossas tarefas. E como o tempo é dinheiro, eu queria ver se o senhor concorda com essa minha ideia. Nossa, ele é um pensador. Ele é um ideativo, mais do que um executivo. Né? Como eu disse, às vezes você pode ser confundido como executivo, né? E não executivo. Aí você chega para ele e diz assim, chefe, eu notei que a tarefa 1, 2 e 3... elas são feitas nessa sequência. Mas eu descobri que se a tarefa 2 e 3 fosse feita em casa, através da intranet, nós economizaríamos aí 25% na execução dessa tarefa. Nossa, olha o pensamento. Olha o seu pensamento. Nossa, esse aqui não é um funcionário, ele é um pensador, ele é um ideativo. E quando você é visto assim, você cresce na empresa. É isso que importa. Agora, Maurício, você falou que comunicação na prática é relacionamento. A minha postura diante daqueles que estão ao meu redor, sejam de cima, né, os superiores, seja aqueles que, quem sabe, dentro da hierarquia da empresa estão em funções abaixo daquela que eu ocupo, sejam os meus colegas. Agora, Maurício, existe uma pressão normal e natural em todo local de trabalho. E aí entra, às vezes, questões que envolvem a ética. Às vezes é um funcionário que está tendo um procedimento errado para com a empresa, você sabe. Como que nós devemos agir para nós nos relacionarmos de forma adequada, sem ferir a ética no mundo corporativo? Então, eu vou tentar responder a sua pergunta, terminando com a ética, mas sob a pressão. Vou começar sob a pressão e terminando com a ética. Você sabe como é que você consegue viver bem no mundo tensional e pressional, oprimido e deprimido do mundo corporativo? É você ter paz. O que os executivos e funcionários precisam é ter paz de espírito. Agora a grande pergunta é, como é que você tem paz? Sabe como é que você tem paz? Você tem que entrar na sala palaciana das suas orações, ajoelhar diante do Deus que você acredita e fazer uma pergunta do mundo corporativo para Ele. Meu Deus, eu nasci para ocupar um espaço ou para disputar um espaço? E sabe o que Deus vai dizer para você no seu cérebro? Eu fiz você vir ao mundo para você ocupar um espaço e não disputar um espaço. Aí você vai chegar para ele e dizer assim, Você vai ter vontade até de ser irônico com ele. É mesmo?
Então eu nasci para ocupar um espaço? Então como é que o senhor explica que está assim de gente querendo ocupar o espaço que é meu? Querendo ocupar o meu lugar, né, Maurício? Isso aí ele vai dizer, olha, quando você nasceu, tinha 350 milhões de pessoinhas potenciais. Eu escolhi você. Os médicos dizem que você nasceu porque você era o mais forte. Não, eu escolhi você no meio daquela multidão. E você acha que eu escolhi você para você disputar um espaço? Não. Eu escolhi você para você ocupar um espaço. Então pergunte para mim qual é o seu espaço. E eu vou dizer, o seu espaço é ali. Eu vou te apontar a cadeira. E quando você sentar, ninguém vai te tirar dali, porque fui eu que te coloquei. E aí tem a paz. E quando você tem paz, você é mais produtivo. Quando você é mais produtivo, você é mais competitivo. Quando você é mais competitivo, você é mais lucrativo. Quando você tem paz, você atrai mais clientes, porque você é feliz. E as pessoas adoram, entre aspas, né? Que adorar só a Deus. As pessoas adoram estar ao lado de pessoas felizes. Quando você é feliz, você se relaciona mais, você se comunica mais, porque você não quer ocupar o lugar do outro. E aí entra a ética, então. Né? Aí entra a ética. É saber se relacionar com o próximo, respeitando a posição dele, o lugar Só que dele. tem 3 coisas aqui: moral, ética e espiritualidade. São coisas diferentes. A moral são as regras. A ética são os valores e princípios. Por exemplo, por que você não corre aqui na Dutra? Por que você não corre com o seu carro a 150? Ah, porque eu tenho medo da multa. Ah, então você é dirigido pela moral. Porque são regras. Agora, se você pensa assim, eu não ando com o meu carro a 150 porque eu posso provocar um acidente. A vida humana é muito importante. Eu amo a vida humana. Valores e princípios. Agora, a ética também é limitada, porque tem a ética situacional. O que é errado para você, é certo para mim. Trair, o sujeito é casado. Pô, eu saí com uma mulher, eu vou deixar de amar a minha mulher por causa disso? Não. É a escala de valores dele, que é diferente da minha escala de valores. Entendeu? A ética é situacional. Tem a ética que se confunde com estética. Aí eu não roubo porque é feio. Ó, feiura e beleza, está ligado à beleza, está ligado à estética, não à ética. Agora aí você pula para a espiritualidade. Eu tenho a moral, tenho a ética, eu tenho paz, eu me comunico, eu me relaciono, eu não tenho tensões, porque eu tenho Deus, e Deus é amor, e Deus não é tensão, Deus não é medo, Deus não é ansiedade. E aí, sem ansiedade, sem medo, e focado, bem focado, multifocado, eu cresço na empresa. Porque Maurício, Deus cresceu em mim. Eu acho que não podíamos fechar de uma forma melhor. Eu quero agradecer por você estar aqui conosco. E você vem aqui outras vezes, você será sempre muito bem-vindo. Amém. Eu tenho certeza que você vai trazer muitas orientações produtivas de como nós devemos nos comportar no mercado de trabalho, nesse mundo competitivo que nós estamos vivendo. Eu quero, ao despedir de você, caro amigo, usar aqui as palavras que o Maurício deixou como reflexão. Ele falou de valores morais, falou de princípios e falou da espiritualidade. Para mim, qual vai ser a grande diferença na sua vida, nas suas relações interpessoais? Será aquilo que você usa como um padrão, como uma base para você fazer as suas decisões, as suas escolhas e você se comportar. Por isso, lembre-se sempre de buscar na palavra de Deus os conselhos para que a sua vida seja muito bem sucedida. E como nós falamos aqui de relacionamento, falamos de comportamento, eu quero deixar contigo o verso que encontramos em Filipenses, no capítulo 2, o verso 4, onde a palavra de Deus diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Este conselho da Bíblia nos diz que nós não devemos pensar somente na gente, no nosso bem-estar, no nosso progresso, nas posições que vamos ocupar neste mundo de trabalho. Mas lembrar também de que existe um próximo ao nosso lado. Assim como Maurício disse que nós fomos vitoriosos porque nós chegamos na frente, lá na corrida da vida, quando nós nascemos, e Deus tem um lugar para nós, Deus também ama o que está do seu lado. E Deus tem um lugar para ele também. Portanto, compartilhe com o seu amigo a graça e o amor de Deus e use a palavra de Deus como um padrão nas suas relações interpessoais, no mundo corporativo e aonde quer que você estiver. Obrigado por ter estado conosco
e nós o convidamos para permanecer aqui na sua TV Novo Tempo. E nos vemos na próxima semana no seu programa Saldo Extra.